Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Neemias, capítulo 7, versículo 3. É uma alegria também estar aqui com o casal pastoral, pastor Alessandro, Sara, seu filho, a família. E Sulamita, está com toda a família aí, né, Sulamita? Cadê a Sulamita? Está com os irmãos, cunhada, os pais, mas quem tia, os amigos. Que bom. Estamos felizes de receber também a família e os amigos da Sulamita e do Tiago. Neemias 7, versículo 3. Mesmo sentados, nós vamos meditar nessa noite. O tema é reconstruam suas portas. Neemias 7, versículo 3. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas casas. Queridos, a cidade de Jerusalém, no ano 586 a.C., ela foi devastada. Os babilônios destruíram os muros da cidade de Jerusalém e queimaram as portas. E no mundo antigo, era muito comum as cidades terem suas fortalezas. Os muros da cidade, as muralhas, eram muralhas altas e tão largas que dava até para passar 2 carruagens, uma do lado da outra. Podia até fazer uma casa em cima da muralha. Então, era muito comum. Porque, naquela época, no mundo antigo, não tinha segurança nacional, como nós temos hoje. Marinha, Exército, Aeronáutica, os policiais nas fronteiras, não existia isso. Então, as cidades tinham que ter muralhas. E as cidades tinham que ter portas. E tinha que ter guardas. Porque era muito comum ter invasões. E você vê na Bíblia muitas histórias, muitos relatos de invasões. Então, os inimigos entravam nas cidades que não tinham muro, se não tivesse muro, ou se não tivesse guarda suficiente, e eles invadiam. E eles podiam matar os moradores, matar as mulheres, ou poderiam levar como escravos, levar os filhos como escravo, levar as mulheres como escravas. Então, era necessário, no mundo antigo, que tivesse muralhas e portões. A gente vê muito nos filmes, né? Aquelas muralhas. Então, era comum. Nós vemos na Bíblia, Babilônia, que tinha as fortalezas, ela era conhecida pelas fortalezas, pelas muralhas. Cidade de Jericó, as muralhas, Nínive e outras cidades. E isso era muito comum. E uma cidade que não tivesse a muralha era uma cidade totalmente desolada. Era uma vergonha uma cidade não ter muralha, não ter muros, porque ela estava entregue ao inimigo. O inimigo podia fazer o que ele quisesse, porque ela não tinha proteção. Então, as muralhas representavam proteção para aquele povo. A identidade daquele povo era um povo que estava protegido. E aí, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor foi lá com o seu exército e destruiu tudo. Jerusalém ficou devastada. Tudo arruinado. E ele levou o povo para o exílio, como cativo, como escravo. Levou o povo. Alguns conseguiram escapar, aqueles que estavam na lavoura, no campo, os mais pobrezinhos conseguiram escapar
e ficaram lá em Jerusalém. Mas eles levaram o quê? Os nobres, os líderes, levaram a maioria e foram cativos. E no Salmo 137, eu acho bem interessante, eu vou ler aqui rapidinho, Salmo 137 mostra como vivia as pessoas lá em Jerusalém. Lá na Babilônia, como cativo. Salmo 137, 1, 2 e 3. Olha o que acontecia com aquelas pessoas de Jerusalém que foram levadas como cativo para a Babilônia. Salmo 137, eles falam assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Sião é um monte lá em Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Olha que triste, né, irmãos? Eles estavam lá cativos, chorando, porque estavam como cativos, como escravos, e ainda queriam que eles cantassem, né? Por que vocês estão tristes? Canta para nós. Canta os hinos que vocês cantavam lá em Sião. E aquilo era muito triste para o povo ali cativo. E aí, irmãos, eles ficaram 70 anos no exílio. 70 anos cativo, como o profeta Jeremias tinha profetizado, que seria 70 anos de exílio, 70 anos cativo. E aí até que depois desse período, o rei Ciro, o grande rei Ciro, que o profeta Isaías fala sobre ele, muito antes do rei Ciro nascer, lá em Isaías 45, 2 e 3, o profeta fala sobre o rei Ciro. E o rei Ciro, ele conquistou toda a Babilônia e libertou os judeus. E falou com os judeus: olha, todos vocês que querem voltar para a terra de vocês, para Jerusalém, podem voltar. Ele foi um bom rei. E liberou os judeus para voltar. E muitos voltaram. Alguns não voltaram, porque já tinham estabelecido famílias, nasceram no exílio. Alguns ficaram, que é o caso de Neemias. Então, Neemias, ele era copeiro do rei. Então, ele ficou. Mas aí o irmão dele falou para ele: olha, os que ficaram lá em Jerusalém não conseguiram restaurar os muros. Não conseguiram. Os muros estão destruídos, os portões estão queimados, o povo está desolado e tudo está um grande monturo, está um caos. Neemias começou a chorar, chorou dias, começou a jejuar, ficou muito triste mesmo. E aí o rei percebeu, porque ele nunca tinha ficado triste na presença do rei. O rei percebeu. Neemias estava em oração. E o rei perguntou: Neemias, estou percebendo que a sua tristeza não é uma tristeza comum. É uma tristeza de alma. Fala, o que você quer me pedir? Aí Neemias pediu ao rei que deixasse ele ir lá em Jerusalém e que desse para ele tudo o que ele precisava. E falou tudo o que ele precisava para poder reconstruir os muros e os portões de Jerusalém. Deus procura pessoas, hoje, nos nossos dias, que se colocam à disposição dele para fazer aqui na terra aquilo que está no coração de Deus e que é necessário que seja feito. Deus viu aquele caos que estava naquela cidade. Neemias, irmãos, vivia num palácio. Neemias vivia num total conforto. Imagine o palácio do rei Artaxerxes. Agora Artaxerxes, que já era bisneto do rei Ciro, que libertou os judeus, ele estava lá com o rei Artaxerxes, que também era um bom rei, bisneto de Ciro. Ele tinha todo o conforto. Tudo que o rei ia comer primeiro, ele comia. Ele tinha uma abastança, ele tinha tudo do bom e do melhor, ele morava num palácio. Mas ele se compadeceu e falou: eu quero ir lá.
Eu quero ir lá. Ele se compadeceu. Irmãos, Deus procura pessoas que estejam dispostos a pagar o preço. Sair da sua zona de conforto. Sair daquele lugar confortável que você tem tudo do bom e do melhor para você fazer a obra de Deus. Para você se colocar à disposição de Deus. Porque Deus quer fazer coisas nessa terra ainda, antes da volta do Senhor. Mas Ele precisa de um Neemias. Será que Deus pode encontrar Neemias aqui nessa noite? E Neemias foi, e o rei liberou para ele tudo que Neemias precisava. E Neemias levou algumas pessoas com ele, e ele contava também com aqueles que estavam lá, que não tinham conseguido restaurar os muros, não tinham conseguido. E havia, irmãos, os inimigos, entre eles, Sambalate, Tobias, Gessem e outros grandes líderes, que não deixavam o povo reconstruir os muros. O diabo não quer que você tenha cerca de proteção, que você esteja com a armadura de Deus, que você não dê brecha para ele. Ele vai tentar entrar sorrateiramente, de qualquer jeito. Ele vai tentar devastar sua casa, sua família, aquilo que é seu relacionamento com Deus. Ele vai tentar entrar em alguma brechinha, porque ele não quer que você tenha uma vida realmente no Senhor. Uma vida guardada e protegida no Senhor, mas ele quer entrar de qualquer jeito, ele quer contaminar. E ali, Neemias foi, cerca de 3.000 homens no total. A metade trabalhava na obra, reconstruindo o muro, foi com Neemias. E a outra metade tinha que ficar armado. Temos policiais aqui nessa noite, sabe o que eu estou falando? Armados, vigiando, porque os inimigos tentavam entrar, tentavam matar Neemias, tentavam criar confusão, tentavam matar, criando emboscada, era o tempo todo. Não queria que reconstruísse. E Neemias foi vigilante. E aí, irmãos, Neemias chegou lá. Primeira coisa que ele fez, ele foi inspecionar. Passou na porta do vale. Antes de começar a obra, ele passou pela porta do vale, entrou pela porta do vale. Eram várias portas que tinham sido destruídas. E ele passou por ali para ver o estado, o caos que estava. Irmãos, vale representa o lugar da humilhação. Antes de você começar uma grande obra que Deus quer fazer através de você, você precisa estar disposto a passar pela porta do vale. Salmo 23 fala o vale da sombra e da morte. Vale é lugar de humilhação. Vale é lugar de vergonha. É lugar de prova. É lugar que você está ali tendo uma oportunidade de você provar quem você é. Vale é lugar de crises. Na crise nós revelamos quem nós somos. Vale também é lugar de tentação. Vale da sombra e da morte. E que Joel vai falar sobre o vale da decisão, porque ali você escolhe, ou você vai desistir. Não, essa prova está muito pesada. Eu não quero ser canal de Deus, não. Já desisto dessa missão. Ou você vai suportar. Deus te tratar. Todo cristão, antes de começar uma grande obra na vida dele, através da vida dele, ele passa primeiro pelo vale. E muitos desistem. O quê? Vou ter que ficar aqui passando por esse vale? Desisto. Mas é no vale que o Senhor te aperfeiçoa. É no vale que o Senhor te forja. Naquele lugar da desonra, da humilhação, do opróbrio, das tentações, que muitos falam, vou desistir, vou parar por aqui, não vou continuar, isso não é para mim. Como pode, eu estou sozinho nessa solidão, sendo envergonhado, humilhado. Aguenta firme, você está no vale do tratamento. É o vale da decisão. É sombra e morte? É. Mas você está sendo forjado, porque o Senhor quer usar você. Mas você precisa primeiro passar pelo vale. Foi a primeira porta que Neemias passou. Ele restaurou a porta do vale. Depois Neemias foi para a porta do monturo. Porta do monturo, irmãos,
essa porta do monturo que estava devastada, porque todo o lixo da cidade de Jerusalém tinha que passar pela porta do monturo. Porque não podia ter lixo dentro da cidade. Então o lixo de Jerusalém passava pela porta do monturo para ser jogado lá longe, num outro vale, que era um local adequado para estar todo o lixo da cidade. Não podia ter lixo dentro da cidade de Jerusalém. E sabe o que os inimigos fizeram? Encheram a cidade de lixo. Era tanto lixo que Neemias não conseguiu nem passar com o seu animal. De tanto lixo, a cidade estava só lixo. Era só entulho. Se você for ler o livro de Neemias, você vai ver que estava tudo devastado. Fazer a obra de Deus não é fácil não, né? O pastor Luiz falou hoje aqui de manhã de tanta coisa que teve que fazer na obra e tal. Mas é assim. Não pensa que vai ser fácil. Mas a unção do Senhor permanece. É a unção que faz a diferença. E ali, Neemias viu aquele caos. O lixo estava tudo espalhado. A cidade estava um lixo. E lixo, irmãos, contamina, né? Dá doença, né? Já estava um caos. E o lixo estava todo espalhado. E eles tiveram que limpar tudo. Porque não podia ter lixo na cidade. E Neemias reconstruiu a porta do monturo. Sabe, irmãos, onde tem lixo tem mosca, não é? A palavra Beuzebu quer dizer Senhor das moscas. O diabo, ele quer que tenha lixo na sua vida. Lixo representa pecado. O diabo quer que tenha lixo na sua mente. Uma mente com lixo, aí fica ali Beuzebu, ó, o diabo trabalhando na sua mente. E Deus fala, restaura essa porta aí. Não quero lixo na sua vida, não. Pecado. Tudo que desagrada a Deus é pecado. E eles tinham que restaurar aquela porta. Não podia ter lixo. Para Deus fazer uma obra na sua vida, você tem que se consagrar. O vaso é de barro, mas o que está dentro é precioso, que é o tesouro, o Senhor, a palavra do Senhor. O Senhor em você. O vaso de barro é simples, mas o que está dentro é precioso. Tem que limpar. Tem que tirar a sujeira para que o Senhor possa reinar e agir através de você. Não pode ter lixo, irmãos. E Neemias restaurou a porta do monturo. E uma outra porta era a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta que dava já para o local do sacrifício. Eram as ovelhas que iriam ser sacrificadas. Então era tudo estratégico e logístico. As portas ficavam estrategicamente no local apropriado. Ali ficariam as ovelhas que seriam sacrificadas. Sem derramamento de sangue não há remissão, como fala Hebreus. Tudo começa com Jesus. Tudo começa quando você reconhece que você precisa do sangue de Jesus para perdoar os seus pecados e que há poder no sangue de Jesus de libertar você de todo e qualquer jugo de Satanás, de toda mentira do diabo, de tudo aquilo que te aprisiona, te atormenta. Há poder no sangue de Jesus. Isaías 53 fala que Jesus foi como uma ovelha muda que não abriu a sua boca. E Jesus carregou a nossa maldição. O castigo que era para nós, Jesus suportou, carregou o castigo. Ele foi condenado, o condenado era eu e você. E Jesus foi o condenado. Pior morte, naquela época era morte de cruz. Morria morte de cruz. Os piores marginais, era maldição. Maldito que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição, sabe por quê? Porque havia uma maldição desde Adão. O salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram e expulsos foram da glória de Deus. E Jesus, então, se fez maldição para nos dar vida eterna. Então, salvação só através de Jesus. A fé sem obras é morta, mas não é as nossas obras que nos salvam. Ah, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Isso não salva. Salvação só através de Jesus. É reconhecer que você é pecador e que você precisa do sangue de Jesus para te perdoar dos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador.
E Neemias reconstruiu a porta das ovelhas. E uma outra porta é a porta velha. Achei interessante isso, fui pesquisar. A porta velha era uma das portas mais antigas que tinha em Jerusalém, antes de Nabucodonosor destruir a cidade. A porta velha. Irmãos, a porta velha representa o que fala lá em Jeremias, capítulo 6, 16, fala assim, ó. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Porta velha é você resgatar os valores antigos. Irmãos, o mundo não pode entrar na igreja. A igreja que vai subir não pode estar contaminada pelo mundo. Os desejos da carne, as coisas do mundo, o modismo do mundo, isso não pode entrar na igreja, irmãos. Ah, pastor, eu já vi que essa conversa de coisa está passado, pastor, não tem nada a ver. Irmãos, Isaías 48, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A igreja de Cristo não pode ser igual ao mundo. Não podemos copiar o mundo, ser igual ao mundo, o modismo do mundo, para dentro da igreja. O sal tem que dar sabor. Se o sal não der sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. A igreja de Cristo tem que ser igreja, irmãos. Lá fora é o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos igreja. E há uma pátria celestial que nos aguarda, e Jesus prometeu que Ele ia preparar lugar para mim e para você. E nós temos que nos preparar aqui, irmãos, restaurando as portas, para não dar brecha para o diabo entrar e devastar, nenhuma brechinha para ele entrar e devastar a nossa vida, arruinar a nossa relação com o Senhor, nosso relacionamento com o Senhor e com a igreja. Temos que resgatar a porta velha, os valores da palavra, os valores antigos. Irmãos, eu fui criada na igreja. Eu ia para a igreja domingo de manhã, e domingo à tarde evangelismo, e domingo à noite igreja, que tempo bom, né? Pastor Fábio, pastora Renata também é desse tempo. Irmãos, os crentes roxos, é tudo assim. Crente roxo vai para a igreja de manhã, igreja de tarde, igreja de noite. E a igreja, irmãos, é você desejar o Senhor. O Senhor te dá 7 dias. Um só que é um dia que você se dedica na obra, fica murmurando, reclamando. Quantos estão lá no hospital, no leito, irmãos? Nós temos saúde para servir o Senhor. Como isso é maravilhoso, você dedicar o seu dia para o Senhor. E saber que isso aqui é passageiro. A eternidade nos aguarda, onde tem um galardão. Temos que resgatar a porta velha. Eu sou daquela época que a gente ia para a igreja a pé, irmãos. Como era bom, saudade desse tempo. Um dia eu falei com o pastor Luiz, amor, que saudade de ir para a igreja a pé, né? A minha família, todo mundo ia a pé, juntava com os outros crentes, né? Como isso é maravilhoso, com a Bíblia bem grande aqui, né? Eu sou dessa época, crente roxo, pequenininha, 3 aninhos, mamãe, estou com fome. Aguenta firme aí, o culto não acabou. E o pastor pregando, né? Irmãos, os nossos filhos, nossos netos, precisa ver isso em nós, desejo de estar na igreja, ver você ativo. Ah, já estou indo para a igreja. Ah, já, mãe, vamos vamos para a igreja. Os seus filhos aprendem a amar a igreja. As crianças aprendem a amar a igreja. Mas se você não ama a igreja, você não faz esforço nenhum pela igreja, como que você quer que seus filhos não sejam do mundo? Como que você quer que seus filhos amem Jesus e amem a casa de Deus? Se você é o cristão acomodado. Neemias não era assim. Neemias, irmãos, é muito lindo. Quando você lê o livro de Neemias, você fica apaixonado. E olha, quando você está lendo o livro de Neemias, meditando, você fica, ai, Senhor, estou aqui, pode contar comigo. Porque arde, queima. Queima dentro de você. E tem que queimar. Senão, alguma coisa está errada. Tem que queimar dentro de nós as necessidades do reino. Temos que restaurar a porta velha. Os valores da palavra. E uma outra porta que Neemias restaurou foi a porta da fonte.
A porta da fonte, ela ficava estrategicamente em frente às fontes de Jerusalém, onde vinha água limpa para abastecer a cidade. E Neemias restaurou. Irmãos, é bacana você ir lá na internet, você ver pregações, estudos, etc. Mas, irmãos, aqui está a fonte. Fonte. Vamos meditar na palavra. E hoje em dia tem que até ver qual é a Bíblia que tu vai comprar, né? Porque estão fazendo tanta coisa errada aí que o diabo quer tentar sorrateiramente entrar e enganar. Eu gosto de Bíblia antiga. Espera aí, deixa eu ver aqui. Quero saber essa tradução. O que está certo aqui? Porque tem Bíblia hoje aí para todo gosto. Então, a gente tem que ter discernimento até nisso. Porta da fonte. É você buscar o Senhor, irmãos. Não podemos permitir que o diabo nos distraia e roube nosso tempo da oração. Aquele momento que você dobra seus joelhos e você ora. Uma vida de oração, mas também uma vida de devoção. Uma vida de buscar o Espírito Santo. É a fonte. Nós temos uma fonte. Não tem problema nenhum você pesquisar um estudo na internet, não tem problema. Mas busca na fonte, porque Deus tem fonte para te dar. É na fonte que você recebe direto. E o Senhor vai ministrar. E é isso que vai te dar o poder para você vencer o diabo. Uma vida na palavra, na oração. Você vai dar aquilo que o Senhor te dá. E você vai passar para outro aquilo que você recebe. E depois da porta da fonte, a porta dos peixes. A porta dos peixes, ela ficava direcionada para o mar Mediterrâneo, para o mar da Galileia, que vinha os peixes e eles faziam o comércio. E o que Jesus fala lá em Mateus 4,19? O Senhor Jesus fala lá em Mateus 4,19. Vinde após mim e vos tornarei pescadores de homens. Depois que você passa pelo vale e você permanece. Você passa pelo monturo, tira todo o lixo de você e você permanece. E você recebe o usufruir do sangue de Jesus que te lava e te limpa e você permanece. E você resgata os valores antigos da palavra e você permanece. E você vai na porta da fonte, vai buscar o Senhor e você permanece. Você está apto para ser um pescador de almas. Às vezes a gente quer trocar isso aqui, né? Quer ser pescador de alma, mas está cheio de monturo. Quer ser um pescador de almas, mas não bebe da fonte. Vamos ser pescadores de alma, irmãos. Jesus quer preparar a sua igreja, restaurar sua igreja, as portas que têm que ser restauradas, para fazer de você um pescador de almas. E Neemias 7,3, irmãos, esse versículo é muito interessante, porque Neemias viu como os inimigos estavam ali, tentando. Você vai ler o livro de Neemias, você vê que os inimigos tentavam matar, tentavam entrar, tentavam intimidar, criar confusão todo momento, e os guardas ali, armados. E eles tinham que trabalhar, uma mão trabalhando e a outra com a arma ali do lado. Qualquer coisa pegava a arma. Batalha espiritual. Irmãos, a guerra contra Satanás é contínua. Ele não dá trégua. É o tempo todo ele quer uma brechinha, o tempo todo ele quer entrar, o tempo todo ele quer destruir, ele quer devastar seu filho, sua filha, sua descendência. Ele quer uma brechinha. E você precisa estar vigilante. E aqui Neemias dá uma orientação. Depois que os muros foram prontos, todas as portas restauradas, Neemias falou. Presta atenção nisso aqui que Neemias fala, irmãos. Neemias 7, aí ele dá a orientação. Só pode abrir a porta quando o sol estiver quente. Luz, claridade. Porque o povo da cidade de Jerusalém, eles estavam na cidade, estavam seguros, agora tinha muralhas, tinham as portas todas preparadas, estava tudo ok. Mas eles dormiam na cidade, mas eles tinham que ir para fora da cidade para trabalhar. Eles tinham fora da cidade, depois da muralha, eles tinham comércio, eles tinham lavoura, eles tinham criação de animais. E também podia entrar na cidade os mercadores, os comerciantes,
para poder vender seus produtos. Não tinha problema nenhum, só não podia entrar invasores, inimigos. Então, Neemias orientou, olha só, vocês vão trabalhar de dia. Só vai abrir os portões quando estiver sol quente. A luz. Viva na luz. Nós não somos chamados para andar nas trevas. Uma vida de escuridão, uma vida de pecado. Fazer coisa escondido. Por quê, irmãos? Porque os invasores, se eles abrissem a porta de madrugada ainda escuro, era fácil entrar um bandido ali, um invasor, um inimigo, e saquear. E quando ele saqueava, ele levava os filhos, levava as esposas, ou matava. E tomava a cidade. Então, Neemias orientou. Olha, vocês só vão abrir os portões quando estiver sol quente. E os guardas, antes do pôr do sol, antes do sol ir embora, vocês têm que fechar os muros. Porque os guardas faziam o revezamento de turnos, porque era vigilância 24 horas. E ele falou, só abra os muros quando o sol estiver quente, esse é o sinal. Aí vocês vão abrir, vocês vão para os seus trabalhos e voltam antes. Os guardas ficavam lá em cima do muro também, vigiando, rodando aquele muro todo, que era cerca de 4 quilômetros de extensão. Então, eles podiam sair para trabalhar, mas tinha que voltar ainda dia claro. Irmão, sabe o que é isso? É um estilo de vida santo. É viver na luz. É você não ter vida dupla. É você não fazer nada escondido. Traz para a luz. Se você faz escondido, você já sabe que aquilo ali não agrada a Deus. Nós não podemos nos compactuar com o reino das trevas. Porque se você abrir a porta e você deixar o inimigo entrar ali, ele vai devastar. Então anda na luz. Os guardas tinham que enxergar, irmãos. Os guardas tinham que ver com clareza. Espera aí, eu não posso deixar passar um inimigo aqui. Então tinha que estar muito claro para os guardas enxergar muito bem. Você tem que ter visão espiritual. Você tem que ter discernimento de espírito. Você não pode ficar com a visão, né, no mundo da lua, uma visão carnal, nada a ver. Isso não tem problema não, isso é fanatismo, isso aí é ultrapassado. Irmãos, não é isso que Deus ensina, não. E Neemias falou, só abra a porta quando estiver luz, sol estiver quente. E os guardas, no posto ainda, feche os portões. Feche ainda quando eles estiverem nos seus postos. Ou seja, antes de mudar o turno dos guardas. E ainda falou mais, Neemias falou mais. Coloque a guarda nos portões, coloque guardas em frente às suas casas. Você, sacerdote. E quando não tem sacerdote, é quem é o responsável daquela casa. É guarda. Você é responsável pelos seus filhos. E ele falou, guardas nos portões e guarda em frente às suas casas. Tem que ter guarda. É vigilância constante, irmãos. É visão espiritual. É discernimento de espírito. Porque o diabo não quer que você tenha cerca de proteção. Ele não quer que você seja um crente vigilante. Os muros representam cerca de proteção, segurança, a sua identidade, quem você é em Cristo. O seu material bélico, aquilo que você tem para te proteger, ele quer tomar, ele quer roubar, ele quer destruir de alguma forma. Então, é vigilância constante. É discernimento de espírito. Não podemos baixar a guarda. Não podemos baixar a guarda espiritual. E eles tinham que fazer isso. Havia um revezamento. Eu fiquei imaginando aqui como é que era isso. Os guardas lá em cima do muro, os guardas nas portas e guarda nas casas. Os próprios chefes de família tinham que também fazer o revezamento com outros chefes de família para vigiar as casas. Você precisa vigiar o que entra na sua casa.
que está entrando? Entretenimento que não é do reino da luz, que é das trevas? Você está fazendo vista grossa? Aí começa a devastar, irmãos. A ruína é total. Começa a entrar sorrateiramente. É uma coisinha pequenininha aqui. É uma coisinha ali. E Jerusalém tinha que estar protegido. Deus chama a igreja dele para ser santa. A palavra santa é separado. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E tem pessoas que ainda debocham, né? Ah, eu não sou santinha não, não sou santinho não. Irmãos, que beleza tem nessa frase? Se você é chamado para ser santo. Você é chamado para ser santo. Deveria ser santo, sim. Deveria ser pequenos cristos, cristãos. Somos chamados para ser separados, sim. O povo ia, passava pelos portões, trabalhava, tinha seu estilo de vida, tinha que trabalhar, mas voltava. Fecha aí, fecha o portão. Sabe por quê, irmãos? Temos que ter um estilo de vida santo. Nós pertencemos à pátria celestial, nós não pertencemos a esse mundo. Somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos no mundo, nós vamos lá fora, temos o nosso dia a dia, temos o nosso estilo de vida, mas não é para você copiar o mundo. É para o mundo querer ser santo também, ser separado, conhecer o mesmo Jesus que você. É para o mundo querer te copiar, não você querer copiar o mundo. E Neemias cumpriu a missão, deixou a orientação para o povo. E Deus está procurando Neemias, sabe, irmãos? Deus está procurando pessoas como Neemias, que estão dispostos a ser canal dele para restaurar lares que estão devastados. Filhos que já estão vivendo a ruína. Porque o diabo quer despersonificar, roubar a identidade. É isso que o diabo quer, fazer o caos. E tem feito, irmãos. O diabo tem feito caos. E Deus quer levantar Neemias, irmãos. Deus quer levantar filhos e filhas que possam se colocar à disposição dele. São dispostos a passar pelo vale. Não desista, não. Vale é lugar de moenda. Vale é lugar de decisão. Vale da decisão. É lugar que o Senhor está te forjando. Passa pelo vale, passa adorando. E Deus quer te levar, restaurar cada porta da sua vida. Mas Deus quer levantar Neemias, irmãos. Neemias são pessoas como eu e você. Ele tinha nascido no exílio, tinha sido levado ao cativo, estava lá vivendo uma vida confortável, mas ele teve compaixão. Deus procura pessoas que tenham compaixão. Deus procura pessoas que se sensibilizam. Deus procura pessoas que se colocam na brecha. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estou vendo que tem muitos portões e portas destruídas, Senhor, em tantas vidas, Senhor. E eu me coloco à tua disposição. Onde o Senhor quer me levar? Irmãos, dispostos a sair da zona de conforto. Dispostos a sair do seu lugar de repouso, né? Sua vida de marasmo, está tudo tão bom, tão tranquilo, estou aqui no palácio. Mas pessoas que se sensibilizam. Deus está chamando Neemias nessa noite, irmãos. Deus me deu essa palavra porque Deus está chamando Neemias. E não é você que vai fazer a obra, é o Senhor através de você. Neemias estava animado. Neemias animava as pessoas, encorajava as pessoas, porque Neemias sabia da sua missão. Deus está chamando missionários nessa noite. Missionários, irmãos. Não é só aquele que vai lá para transcultural, missões transcultural. Não. Missionário na sua terra. O Senhor pode levar você onde Ele designar. Ele poderá te levar. Mas Deus chama um coração apaixonado pela obediência. Um coração que esteja disposto a obedecer. É só isso, irmãos. O que Deus precisa nessa noite é que você tenha um coração disponível para Deus. Ah, mas eu não posso, sou muito ocupado. Prioriza o Senhor. Olha a palavra que a Valentina deu. Prioriza o Senhor.
Já pensou? Jesus volta para levar seu povo ao arrebatamento da igreja. Ah, não posso subir não, Jesus, que eu estou muito ocupado aqui, eu tenho muito serviço para fazer na minha empresa. Aí vai para o inferno? Fogo e ranger de dentes? Irmãos, nós temos que escolher. O vale da decisão é lugar de decisão, lugar de escolha. Temos que escolher. Nós vamos continuar, nós vamos restaurar cada porta. E não vamos permitir que o diabo entre. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É vigilância constante. Fecha a porta. Está destruído, restaura, conserta. Mas não permita que o diabo entre na sua família, na sua descendência. Você está vendo o que ele está fazendo do teu lado e você não vai fazer nada. Você precisa fazer algo. Sair da comodidade. Sai do palácio. Sai do seu lugar de conforto. Quero fazer um apelo nessa noite. Vamos ficar de pé, igreja. Deus está vendo e está ouvindo. Chamado ministerial não é só para ser pastor, mas é para ser um crente obediente onde você está. Deus está procurando Neemias nessa noite. E esse Neemias é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá na sua família, lá no meio dos seus netos, dos seus filhos, lá na sua escola, lá na sua empresa, na internet, onde você estiver, você ser um Neemias. Tem Neemias nessa noite aqui? Tem pessoas dispostas a sair dessa zona de conforto e obedecer? Pode vir no altar. Não vai ser tão fácil assim. Você vai passar pelo vale. É o Senhor te forjando. Ou você vai desistir porque começou o vale? Você vai desistir porque começou o vale? Ou você vai falar, Jesus, pode contar comigo. Eu sou uma filha obediente. Sei que o vale é forja, mas eu estou disposto a obedecer. Eu vou suportar o vale. O Senhor está chamando Neemias, irmãos. Neemias são pessoas que amam, pessoas que obedecem, pessoas que dizem sim para Jesus. Não são pessoas capacitadas, não é isso, mas são pessoas obedientes. Deus está anotando o nome de cada um aqui, irmãos. Deus está anotando o nome. Um dia eu fui no altar fazer isso que você está fazendo. Eu me rendi. E a maior alegria é você poder ser o Neemias de Jesus, irmãos. Não é a sua capacidade, é a sua obediência. É a sua obediência, é você ter compaixão. Senhor, estou disposto a passar pelo processo. Processo da forja. Processo do tratamento do Senhor na minha vida. Sei que não vai ser fácil, mas o Senhor é comigo e eu vou restaurar os muros e os portões. Não vou dar brecha para o diabo no nome de Jesus. Senhor, eu vou colocar a tua armadura, como diz a tua palavra, na minha vida e na minha família. E eu vou ficar vigilante, porque o diabo é sujo e sutil. Mas eu vou ficar vigilante. Ainda tem lugar para você aqui no altar. Ainda tem lugar para você. Nós estamos passando pelo primeiro vale aqui, irmãos. É o vale da decisão. Espírito Santo, olha aqui para o teu filho, para a tua filha, Pai. Não sei como vai ser o processo, mas ele se submeteu, ela se submeteu, Pai. Disposto a ir, Pai. Senhor, como é bom obedecer. Como é bom estar disposto a sair da zona de conforto. Eu também me coloco nesse altar de joelhos, Pai. Eu também me coloco. Eis-me aqui, Senhor. Pode me levar para onde o Senhor quiser. Que seja restaurado muros, muralhas, portões, portas fechadas. Pode me levar. Que eu irei, Senhor, em obediência ao teu senhorio. Oh, Pai, muitos estão dizendo sim para o Senhor nessa noite. Muitos estão no altar, Senhor. Altar é lugar de conserto, lugar de restauração, lugar de entrega, lugar de obediência, lugar de rendição.
Ó Espírito Santo, eu sei que muita coisa o Senhor vai começar a fazer, Senhor, a partir dessa data, na vida de muitos aqui, Pai. Eu sei que o Senhor vai restaurar, Pai, porque no altar, Senhor, é lugar da Tua presença, Senhor. Nós estamos no Teu altar nessa noite como igreja, Pai. Toma a Tua igreja nessa noite, Pai. Que a Tua igreja, Senhor, esteja protegida dos ataques de Satanás. Que Satanás não tenha como entrar sorrateiramente no meio da igreja para sujar, para contaminar, para fazer opróbrio. Porque a igreja é a casa onde nós adoramos o Senhor, Pai. É o lugar do encontro. É o lugar da unidade, Pai. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor ainda chama Neemias nessa noite, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos chama. Ó Deus, apesar de nós, mas o Senhor ainda assim nos chama. Apesar de nós, mas o Senhor ainda conta conosco, Pai. O vaso é de barro, mas o que está dentro é precioso, Pai. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio poder ser canal do Senhor. Ó Deus, um dia na glória vamos conhecer Neemias. Hoje a história dele nos abençoa, mas Neemias não está mais aqui pessoalmente, Pai, mas aqui tem muitos no altar. Olha aqui, Senhor, muitos estão aqui, muitos Neemias estão aqui, Pai. Ó Deus, conta com o nosso coração de obediência nessa noite, Pai. Cada pessoa que aqui chegou, que haja um despertamento, Senhor. Que portas sejam fechadas e que haja uma vida na luz, andar na luz, porque nós somos chamados para viver na luz. Uma vida na luz, não uma vida na sombra, escondido, porque o pecado, Senhor, traz vergonha e as pessoas escondem aquilo que não quer mostrar. Mas nós queremos trazer tudo para a luz, uma vida na luz, porque na luz não tem do que se envergonhar. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa cada lar aqui representado, Senhor, cada família aqui representada no Teu altar. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Pai. Visita, Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, o que vai no coração, o que acontece na casa, na vida dos filhos, no trabalho. Eu peço que o anjo do Senhor vá na casa de cada um aqui, Pai, e que o anjo do Senhor comece a agir no relacionamento contigo, Pai, bebendo da fonte. Ó Deus, uma vida de volta à porta velha, Pai, às veredas antigas. E nós te agradecemos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Nós te louvamos. Quem desejar pode voltar para o seu lugar, meu irmão, minha irmã. O Senhor recebeu a sua oração.